Irmãos da CCOB, aqui é o pastor Inésio, presidente da Global Commission Partners, amigo do pastor Felipe, amigo de vocês. Tenho grande amor por vocês e, atendendo a um pedido do pastor Felipe, quero deixar esta mensagem para vocês. Uma mensagem de fé, de ânimo, de esperança, e espero em Deus que seja também uma mensagem de sabedoria. Eu queria falar a partir daquela experiência de Paulo, Lucas, aquela equipe que ali estava na viagem de Paulo a Roma, em Atos capítulo 27, diz que Paulo avisa ao capitão do navio, avisa ao oficial que o conduzia, que não era uma época boa para viajar, mas não deram ouvidos a Paulo e a viagem iniciou-se. Então eles iam primeiro vagarosamente, diz o texto, depois eles acharam que o vento que estava soprando era o vento favorável para lançar velas ao mar e prosseguir viagem. Só que não demorou muito para que eles enfrentassem o chamado Euroquilão, que é uma espécie de forte vento nordeste. Então aquele vento veio, ele soprou, e não era um vento qualquer. Aqueles homens não estavam acostumados a ver aquilo que ali estava acontecendo, porque ninguém tinha controle. Os marujos, o capitão, ninguém tinha controle. Pelo contrário, o desespero tomou conta daquele navio. Foram 14 dias sem ver o sol e sem ver a lua. Ou seja, já não sabia mais qual era dia, que horário era dia ou era noite, porque era tudo escuridão, tempestade, temporal. E ali então eles viveram dias de grande angústia, e o apóstolo Paulo também. Acontece que à noite o apóstolo Paulo recebe a visita de um anjo do Senhor, e esse anjo diz para ele: Paulo, não temas, porque comparecerás perante César, ou seja, tu irás a Roma, a tua missão está cumprida, definida, melhor dizendo, a tua missão será em Roma. Então Deus traz para Paulo a certeza de que, apesar daquela tempestade, daquela tribulação, daquela turbulência gigante, o dano seria material, mas nenhuma vida se perderia. Então Paulo comunica isso a todos. Ele reúne ali quase 300 pessoas, 300 homens que ali estavam, e ele relata o que o anjo do Senhor havia falado ao seu coração. Então Paulo diz, assim será porque Deus falou, assim será porque foi essa a palavra que eu recebi. Paulo então, num certo sentido, eu poderia dizer que ele toma o timão daquele navio. Já não é mais o capitão que conduz o barco, até porque o capitão não conseguia mais controlar absolutamente nada. Então Paulo torna-se o capitão daquele navio, o Senhor entrega o timão para ele, e ele então fala para eles: olha, vocês precisam comer, nós precisamos comer, porque disso dependerá a nossa sobrevivência. E Paulo partilha o pão. Alguns especialistas, alguns teólogos dizem que Paulo, num certo sentido, ele deu a ceia naquele lugar, porque aqueles homens começaram a olhar para o Deus de Paulo, começaram a temer a Deus. Eles foram alimentados todos, se fortaleceram e jogaram então o trigo, porque não seria mais útil, pelo contrário, seria agora a hora de jogar o trigo fora, tirar todo o peso necessário do navio, para que então eles pudessem seguir a navegação e o plano acontecer. Quando eles chegassem numa hora apropriada, eles dariam numa praia. Então, num dado momento, os soldados usam de astúcia, e dizem que vão descer nos botes para lançar novas âncoras, para fazer medidas, para ver o nível da água, se estava abaixando, significando então que estava chegando perto da praia. Mas Paulo, perspicaz, de olho nas astúcias, diz para o oficial comandante, dizendo: olha, se esses homens ficarem e não ficarem no navio, vocês não vão se salvar. Aquele capitão e aquele oficial automaticamente mandam os soldados cortarem as cordas, e as cordas são cortadas, os soldados ficam ali dentro, os marujos ficam ali dentro, ou seja,
a presença de todos ali dentro era importante, era uma ação conjunta para que todos pudessem então se salvar. Quais lições nós podemos trazer a partir dessa experiência, desse episódio, que vão marcar a nossa vida para esse tempo turbulento, de euroaquilão que nós estamos vivendo, esse tempo de ventos contrários? Bom, há uma versão que diz que no 14º dia eles oravam incessantemente pela luz do sol, para que eles pudessem ter luz, iluminação. Então, oração nesse tempo é fundamental. O que mais que eles fizeram? Eles se alimentaram. Eles se alimentaram porque eles precisavam se fortalecer. Então nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer da palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse o Senhor em João, capítulo de número 6. Então é um tempo especialmente separado pelo Senhor para oração e para alimentar o nosso coração, para relermos a palavra, olharmos de volta para a palavra e deixar que a palavra nos olhe, a palavra nos fale, a palavra nos alimente. Precisamos ficar atentos às fake news, como aqueles soldados falaram uma coisa que não era verdadeira, porque eles queriam salvar a vida deles. Então, cuidados com as falsas notícias, chequem tudo que vocês virem, olharem antes de repassarem, confirmem se é de fato verdade e não deem ouvidos às fake news, fiquem atentos às astúcias. Bom, queridos, e eu quero terminar dizendo talvez o que seja tão ou mais importante do que o que eu falei até aqui. Nós precisamos resgatar o nosso senso de missão, a certeza de que somos um povo missionário, um povo que tem uma vocação dada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para proclamar as virtudes dele, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então foi a palavra que o Senhor trouxe a Paulo naquele dia. Paulo, tu comparecerás a Roma, você ainda tem uma missão para cumprir. Então aquieta o seu coração, tenha bom ânimo, porque você vai chegar aonde precisa chegar, porque eu estou contigo. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra, senso de missão. Nós vamos chegar onde temos que chegar, porque o Senhor é conosco. Aprove Ele nos escolher para fazer a sua obra, apesar de todas as nossas falhas e limitações. Então fiquem firmes, guardem essa palavra e que Deus abençoe a todos vocês. A paz.